Mas, professor, eu falei desse texto do Kissinger aqui na semana passada, se não me Certo. engano. Falei dele na empresa onde eu trabalho, porque ele faz toda essa explicação a respeito da expansão da OTAN e de como que a Ucrânia jamais poderia ser filiada à OTAN, teria que ser a ponte entre a Rússia e o restante da Europa. Então vamos pegar esse ponto. O Kissinger fala isso, insuspeito de simpatias pela Rússia. E qual é o ponto, Heloísa? A nova rota da seda. Estão em disputas. E aí a gente coloca o que aconteceu no Brasil a partir de 2013, 2014, até essa é a minha interpretação. Esse que foi o golpe de Estado ali em 2016, sem crime de responsabilidade e tudo mais. O Brasil achou petróleo? Opa! O petróleo está acabando? Líbia, Síria, Iraque, Afeganistão. Nova Rota da Seda é o bloco da Eurásia e a China fazendo interligações para o seu comércio, passando ali da China, Mongólia, Cazaquistão, Ásia Central, chegando até o leste europeu. E qual é, como você acabou de falar, citando o Kissinger, a cabeça de ponte entre leste e oeste? A Ucrânia. Então aí é o interesse eurasiano colocado, é uma dimensão forte. E para citar uma coisa da China, o Brasil já tem a China como maior parceiro comercial. A China tem interesse em fazer, na América do Sul, uma circulação rodoviária, ferroviária, Porto de Santos até Lima, cruzando a América do Sul. Eu não preciso nem dizer que os Estados Como já Unidos está não fazendo têm, na África também, investimentos assim. os Estados Unidos não têm interesse nenhum em que a China tenha essa dominação econômica, essas novas rotas da seda. Então, eu sei que o sofrimento do povo ucraniano, eu dei uma aula no domingo no meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, falando muito do nacionalismo ucraniano, que não é só o extremista. Existe o nacionalismo ucraniano extremista, mas existe o nacionalismo ucraniano de um país que tem a sua língua ucraniana desde o século XI, que foi dominado pelos poloneses, que foi dominado pelos russos. Então, o que o Putin disse, dizendo que a Ucrânia é uma criação dos bolcheviques, do Lenin, é verdade em termos do traçado da fronteira do país, do desenho geopolítico do país, mas não em relação à identidade ucraniana, que tem todo o direito à autodeterminação. Tenhamos isso muito claro, e eu defendo isso de forma contumaz. Só para entender que esse conflito, ele abre alas, ele abre as portas para algo muito maior no contexto geopolítico, geointernacional, para nós entendermos que esse é um primeiro capítulo envolvendo agora uma grande potência como a Rússia, numa dimensão de disputa que promete aí acirrar o mundo. Se o eixo pacífico conseguir se colocar nesse momento, que me parece que vai acontecer economicamente com a China, mas pode haver uma disputa, nós então teríamos. Aí, Heloísa, eu diria, você me perguntou, mas nesse momento o Ocidente não vai aceitar. O que, se coloquemos aqui no subjuntivo. Se a Ucrânia for tomada, ninguém quer que... Eu gostaria que ontem as tratativas de paz tivessem dado certo, mas os romanos já ensinaram que se queres paz, prepara-te para a guerra aí. Então, se tem a dimensão de uma guerra sendo realizada, vamos acompanhar. Se a Rússia tomar o território da Ucrânia, se conseguir colocar um regime fantoche, se conseguir tamponar, com a força das armas, com o poderio, pode levar a uma dimensão de falar, olha, nós vamos isolar nossa fronteira de armas nucleares ou de mísseis hipersônicos, e vocês fazem isso no leste europeu, e aí vocês convivam com a hegemonia de vocês no eixo atlântico, e nós convivemos no eixo pacífico. Isso é factível? Heloísa, me parece que não. Os eixos não são estanques, né? A economia mundial está completamente interligada. Completamente interligada. Só que a questão é a seguinte: quem é grande detentora dos títulos da dívida dos Estados Unidos? A China. Será que os Estados Unidos estão preparados numa eventual formação de um bloco eurasiano para a China e a Rússia fazendo guerra econômica contra os Estados Unidos também?